Olha, uma coisa que me chama muita atenção, e eu falo sempre em todas as oportunidades, é um fato que ocorreu num país populoso, dos mais populosos do mundo, deve ser o maior a partir de abril deste ano, que é a Índia. Em 2008, surgiu aquela epidemia da gripe suína, ou da gripe aviária, não sei, uma dessas aí. O fato é que a Índia foi altamente afetada. Interessante que eles tiveram confinamento, eles tiveram lockdown, eles suspenderam as atividades das escolas, mas 15% das crianças indianas perderam o costume de sair de casa todo dia para ir para a escola. Então, isso causou uma preocupação enorme no governo indiano, porque a permanência da criança fora da escola, num percentual de 15%, era algo trágico. Por quê? A Índia tem hoje 300 milhões de alunos no ensino básico. 15% significa quase todo o ensino básico público do Brasil. Representam 45 milhões de crianças. Por isso, a Índia calculava que a recuperação dessa ausência levaria mais de 10 anos e que teria uma repercussão negativa muito forte na formação da criança. Então, é algo que demanda uma procura, ou seja, ir atrás do aluno. Mas por quê? Porque muitas vezes a família não consegue acompanhar a escola. Muitas vezes, o que liga hoje no Brasil uma família à escola? A merenda escolar, o transporte escolar, e está começando um terceiro elemento, climatização da sala de aula. Então, geralmente, agora o pai chega e pergunta, tem merenda? Tem. Tem transporte, todos na escola? Tem. E já climatizaram? Não é? Interessante que em casa, às vezes, nunca conviveram nem com ventilador, que é capaz de espalhar calor. Mas é uma coisa importante, porque até a disciplina escolar, numa área tropical brasileira, sobretudo a mais próxima do Equador, a climatização melhora a disciplina. Você diminui a temperatura. E a outra coisa que melhora a disciplina é a questão da alimentação. Então, a merenda exerce uma influência muito grande, sobretudo se ela for uma merenda altamente carboidratada, que ela tenha muito açúcar e que ela tenha muito sal. Aí eu costumo dizer, brincando com as pessoas, só falta dar na merenda escolar Red Bull para a criança. Né? Porque ela vai para a sala de aula com uma verdadeira bomba interna. Se ela encontra nesta sala de aula uma temperatura elevada, não há como essa criança prestar atenção em coisa alguma. Mas aí, voltando à questão indiana, mais de 10 anos para recuperar um abandono de 45 milhões. E mal eles conseguiram esta recuperação, veio a Covid-19. Então eles estão saindo de um processo e entrando no outro. Então vale aqui uma experiência de um município brasileiro que não é muito pequeno. É nordestino, é histórico, é o município de Canudos, na Bahia. Interessante o seguinte, em outubro de 2021, o prefeito da cidade, que é professor, e o secretário de educação, que também é professor, eles resolveram fazer um trabalho de procura por aluno. Então eles foram de casa em casa. Eles tinham os endereços daqueles alunos que não estavam voltando. E, ao mesmo tempo, eles foram convidando alunos que estavam em outros sistemas escolares para vir para o município de Canudos. Resultado,
o município de Canudos teve um aumento significativo de alunos na rede. E em janeiro de 2022, o município de Canudos pagou o piso salarial nacional sem dificuldade, porque tinha uma secretaria com um número bastante razoável de professores e teve um aumento de alunos que não estavam no sistema e aumentaram o recebimento do Fundeb. E agora, com isso, completaram um trabalho que continuaram em 22 e estão fazendo ainda para o começo de 23 esse trabalho de procura por aluno. Às vezes, as pessoas perguntam, mas a gente já não tem como professor tanto trabalho, ainda tem mais este, de fazer uma caça aos alunos? Olha, no fundo, pense o seguinte, é uma defesa do seu bolso. Porque se o aluno não voltar, o município passará a receber menos Fundeb. Com menos Fundeb e com menos alunos, o município vai contratar uma quantidade menor de professores. E vai ter muita dificuldade para fazer o aumento salarial dos professores, conforme a lei de 2008, não é, implantada no Brasil, em que ela tem um aumento diferenciado para o professor. Então, Canudos foi e é um exemplo para nós, e a Índia, que entrou numa outra recessão e abandono de escola, mal tinha acabado de contornar o retorno dos alunos. Mas a primeira coisa, até eu gostaria de ouvir os colegas sobre isso, é a questão do acolhimento. Eu costumo dizer, criança em escola não precisa de ordem unida, precisa de acolhimento.